Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde e quando você estiver nos assistindo. Estamos aqui com mais uma edição do nosso GC Online e dessa vez uma edição especial porque a gente está aqui com alguns GCs do Legacy. Basicamente, quase todos os GCs do Legacy a gente está aqui, né? A gente está aqui com o nosso queridíssimo Washington do GC Incendiados. Tudo tranquilo, Washington? Amém, glória a Deus, tudo na paz de Deus. Estou aqui com a minha queridíssima esposa, a mulher mais linda do universo. E nós somos líderes do GC Battle. E aí, Débora, tudo tranquilo? E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui também com a Larissa, que é do GC The Chosen. Não é a série, tá? É GC Chosen, mas não é a série. Mas pode ser também, né? Inclusive assista, é uma boa recomendação aí, viu? Tudo bem, Larissa? Tudo bem, graça e paz, gente. Sejam bem-vindos ao nosso GC Online. E hoje a gente tá com um tema super especial, olha só, segura aí. Se bem que você já viu aí no título do vídeo, no título dessa transmissão, mas hoje a gente vai falar sobre o tema que é controle sua língua. E esse tema aí vai ter umas coisinhas pra gente falar, hein? Vai bombar, hein? Vai render. Mas segura aí. Washington, você ora por a gente? Ora por nós e a gente já dá continuidade aí, já dá início aí nesse tema aí que eu acho que vai ser bacana, hein? Abaixe essa cabeça, vamos orar neste momento. Pai, graças te damos, Jesus, por este momento. Pai, por esta segunda-feira, Pai, que vai atingir, Pai, cada vida, Pai, que vai ser atingida, Pai, por esse GC Online, Jesus. Que o Senhor Deus possa nos acompanhar e que o Senhor Deus possa tocar, Senhor Deus, na vida de cada um, Pai, que está em casa, Pai. É isso que te peço, te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor, e eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus, e eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Sim, Jesus, declaramos isso. Transforma os nossos olhos, transforma nossa visão. Amém, amém, glória a Deus. Que louvor lindo, né? Então, como o nosso querido irmão aqui falou, do nosso tema de hoje, né? Controle sua língua. Estamos aqui com esse pessoal maravilhoso que faz parte do Legacy, né? Junto conosco. E eu queria ler junto com você que está escrito lá em Tiago 1:26, né? Do 26 ao 27, que diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum.
A religião de Deus é o nosso Pai. Aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Meu Deus, né? Como a gente estava falando aqui, é um tema que a gente olha assim, caramba, controle sua língua, né? Quando a gente para pensar, né, controle sua língua, a gente fala assim, realmente a gente tem que parar de refrear um pouco assim a nossa língua como se fosse um carro em alta velocidade, né, e freando bruscamente, porque como na própria palavra de Deus diz, a boca fala o que o nosso coração está cheio, né? Então, se a gente tem os nossos pensamentos altos, se nós temos aquele peso em nosso coração, né, a gente acaba pecando e falando das outras pessoas, né? E isso é muita loucura, porque, meu Deus, falar do próximo, irmão, é pecado, misericórdia, né? E como está escrito aqui, se você se considera religioso, mas não refreia a sua língua, você se engana a si mesmo. Então, como é que você quer falar que você é crente, que você é cristão, mas sendo que você, em outro dia, você já está falando do irmão, né? Foi uma coisa que até o nosso pastor Renato pregou aqui uma vez na igreja, né? Ele falando que se você tem um coque amarrado, mas você tem a sua língua solta, né? Então, como é que você quer manter a sua vida cristã? Como é que você quer se manter dentro da igreja, mas sendo que a sua língua, chega na segunda-feira, a sua língua é maior que misericórdia? Vocês não são crentes, não. Então, não adianta a gente falar que nós somos religiosos, né? No mundo de hoje, né? Quando a gente para pensar, sendo que a gente continua sendo aquilo que nós éramos no passado, né? E uma coisa que está escrito lá em 2 Coríntios 5,17 diz que todas as coisas se fizeram novas sobre nossas vidas. Quando somos batizados, nós acabamos sendo novas criaturas. Então, coisas passadas devem ser esquecidas. Então, como é que você quer ser um novo membro? Como é que você quer ser uma nova criatura, sendo que você continua com essas práticas velhas? E você, Vancol? Como é que você pensa sobre isso? Da gente pensar que a gente é cristão, mas chegar no outro dia a gente acaba pecando e não controlando a nossa própria língua, a gente não controla o nosso próprio ser. Isso é uma coisa muito até perigosa, né? Porque assim, principalmente hoje em dia, que você pode falar o que você quiser no contexto de liberdade de expressão, né? Então você pode falar o que você quiser, de quem você quiser, e tá tudo bem, porque virou normal. Só que a gente tem que entender que o normal desse mundo não é o normal pra gente. Então, hoje em dia, principalmente em rede social, se você não vive em uma caverna e você tem algum tipo de rede social, eu nunca recomendo que você, em qualquer publicação, vá ler os comentários, porque é um negócio assim terrível. Quando você acha que alguém publica uma coisa boa, uma coisa até agradável, quando você vai ler os comentários ali, sabe, parece que tudo virou de cabeça para baixo, porque é muito fácil você falar o que você bem entender das outras pessoas, achando que isso aí nunca vai repercutir de uma maneira negativa. Enfim, a gente tem várias situações em que a gente vive na cultura do cancelamento, inclusive, né? Na qual você, por ter colocado uma vírgula errada, às vezes, em uma frase, nossa, você já é 100% detonado em todo lugar. Então, assim, principalmente nós que somos cristãos, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente tem que ser exemplo. Então, se o mundo olha pra gente e não vê na gente um exemplo a ser seguido, então porque realmente a coisa tá bem ruim, né? Assim, eu acho que a pessoa tem que realmente repensar, tem que se avaliar constantemente. A Bíblia fala sobre isso, pra gente se avaliar constantemente, para que a gente não venha a escandalizar o nosso irmão naquilo que a gente fala, naquilo que a gente come, naquilo que a gente vive, né? Então, assim, hoje é muito fácil porque falar o que você quiser, porque virou comum.
Virou comum você falar o que você quiser e tá tudo bem, porque simplesmente todo mundo faz. Só que a gente tem que entender que não é porque todo mundo faz, é que nem a nossa mãe fala, né? Você não é todo mundo. Então não é porque todo mundo faz que se torna correto. Principalmente nós que somos cristãos, a gente não pode seguir nessa linha. A gente não pode seguir essa ideia, né? Tem até uma música de Marcela Thaís que o título dela é Moderno à Moda Antiga. Então não tem problema nenhum a gente usar a tecnologia, a gente usar, enfim, se aproveitar, vamos dizer assim, das ferramentas que a gente tem, mas a gente tem que viver exatamente da forma que a Bíblia diz que a gente tem que viver, não é? Vocês concordam com isso? Isso é verdade. A gente tem que parar um pouco para pensar no que a gente está pondo para fora, né? Muitas das vezes a gente só quer jogar para fora e acaba atingindo diversas pessoas, né? E como aqui a nossa agenda diz, nada vale o cumprimento de todas as regras e costumes religiosos externos se não houver sinceridade e verdadeira devoção do nosso coração. De nada adianta a gente querer fazer as coisas aqui na nossa igreja, a gente querer estar presente na terça, a gente estar presente no domingo, ou muitas vezes também no sábado, mas sendo que muitas das vezes a gente deixa a desejar naquilo que Deus quer para nossas vidas. A gente deixa de cumprir as próprias regras que estão escritas na nossa palavra, a palavra de Deus, né? E Larissa, a gente acabou comentando aqui um pouco, né, sobre os costumes e regras, né, que está escrito na palavra de Deus. Como é que a gente pode controlar as nossas próprias ações? Como é que a gente pode fazer que isso não... A gente fique assim, eu não vou fazer isso e eu vou deixar que Deus tome a minha vida. Eu creio, né, que o nosso maior ajudador é o Espírito Santo. Então, quando a gente toma uma decisão por Jesus, e a gente decide viver os padrões do céu e não mais os padrões da terra, a gente vai precisar ter uma mudança de mente, né? Vocês falaram, tudo se fez novo e realmente tudo precisa se fazer novo. Então, quando nós decidimos, tomamos uma posição por Jesus, nós agora somos embaixadores do reino de Deus na terra. Embora essa decisão ocorra agora, nós não seremos perfeitos agora, quando tomamos essa decisão. Mas nós precisamos caminhar todos os dias buscando essa estatura, buscando a transformação do nosso caráter, para que nós possamos ser mais parecidos com Jesus. Como Mateus falou, nós agora vamos precisar mostrar para o mundo quem nós somos e quem Ele é, né? Que através das nossas vidas, o reino, a presença de Deus, os princípios do céu sejam conhecidos. Então eu preciso ser esse canal, né? Aonde eu estiver. E para que eu seja esse canal, eu preciso ser aperfeiçoada e transformada. Então eu não posso simplesmente andar agora como eu andava antes, segundo o meu coração. Agora eu preciso andar segundo os padrões do céu. E para que isso ocorra, eu preciso pagar um preço, né? Não é fácil você controlar a sua língua. Não é fácil você abrir mão de coisas que eram confortáveis para você, porque eram os seus hábitos anteriormente. E agora você vai precisar entender que o Espírito Santo vai ser o seu guia diante disso. Então agora eu vou precisar mudar o meu vocabulário, as palavras que eu usava não serão mais as palavras que eu vou usar. Os lugares que eu andava não serão mais os lugares que eu vou andar hoje. E o Espírito Santo, ele vai nos incomodando. A palavra fala que o Espírito testifica ao nosso espírito. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa de errado, que aquilo ali entristece o coração de Deus, o Espírito Santo, ele vai nos incomodar e ele vai nos sinalizar que tem alguma coisa ali que precisa ser ajustada. Então, da mesma maneira, né, a forma como eu me comunico com os meus irmãos na igreja, com os meus pastores, com a minha família, com os meus pais, com o meu marido, dentro da minha faculdade, dentro do meu trabalho, isso daí o Espírito Santo também vai nos sinalizar se alguma coisa tiver que precisar ser mudada e transformada. E a gente precisa permitir que o Espírito Santo nos fale. A gente precisa ouvir a voz de Deus, né? Não adianta o Espírito Santo estar lá falando, bradando e você tá ignorando tudo que ele tem para falar. Não, a gente precisa ter um coração humilde e ensinável para que a gente possa ser transformado nessas questões. Não só no falar, mas no agir, enfim, em todas as áreas da nossa vida.
E isso é verdade, a gente precisa ser renovados a cada dia, né? Que o Espírito se renova a cada dia sobre nossas vidas. E é uma coisa que está até escrita na nossa agenda também, que diz assim: há uma necessidade de assumir o nosso lugar também de prática da conduta de que a palavra de Deus nos ensina. É exatamente nesse trecho o ponto tratado por Tiago nos seus escritos. Ele põe em contraponto o amor cristão e a língua descontrolada. Estamos diante de dois polos contrários. Tiago está dizendo que não tem como alguém ser fato cheio de Deus, que vem de Deus, que se revela do coração de Deus, se essa pessoa não consegue menos refrear a sua língua. Controlar as palavras que saem da boca também é uma das características mais emblemáticas do fruto do Espírito, né? Que está lá escrito lá em Gálatas 5:22, que se revela tudo o que está escrito sobre os frutos que devemos dar, que é o nosso domínio próprio, né? E Débora, você acha que se a gente não controlar, não ter esse domínio próprio, a gente vai continuar caindo nessa vala e a gente vai continuar sendo aquela mesma pessoa, mesmo tendo conhecimento, tendo tudo que a gente tem nesse tempo de hoje, né, os jovens de hoje em dia? Você acha que a gente ainda irá continuar nesse poço, nesse mesmo continuar essa vida que a gente tem? Eu gosto muito da fala que Paulo fala, né, lá em Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Controlar a língua, com certeza, diz muito a respeito do nosso domínio próprio. Mas eu acredito que o ser humano é o único ser existente que tem a capacidade de se comunicar através da fala. E essa é uma característica nossa que, na verdade, devia ser um canal de bênção na vida uns dos outros, né? A nossa linguagem, o nosso falar, devia ser um canal que transborda para coisas boas. Eu acredito que quando uma geração ela se conscientiza a respeito do sacerdócio que Deus entregou para ela, esse sacerdócio de levar o amor de Jesus, como Larissa falou, ser canal do Espírito Santo na vida das pessoas. Quando nós nos conscientizamos dessa verdade, existe uma metanoia, né, na nossa vida. E aquilo que antes via nós, como seres primitivos, a vontade que a gente tem quando passa raiva é sair falando tudo que pensa, né? Ela vai me ouvir hoje, ou ele. E nesse caso, quando você é transformado pelo amor de Deus, né? O amor, quando você é transformado pelo amor, ele é o próprio amor. Você pensa muito bem antes de falar alguma coisa, né, para o outro, a respeito do outro, porque você entende que ele é tão a imagem, pelo menos é o que se espera, que todos nós sejamos a imagem e semelhança de Deus. Então você reconhece que, assim como você também é vaso de barro, o outro também é, e Deus também o escolhe, Deus também o aceita. Então, por que eu não vou olhar para o meu semelhante, para o meu irmão, com o olhar de amor que Deus me olha? Então, eu acredito que ter consciência, quando a nossa geração tanto nós, sacerdócio, já dentro dessa realidade do reino de Deus, mas também lá fora. A gente também fala de pessoas que não estão aqui dentro, mas que pela fé um dia virão. Quando elas se conscientizam que o amor é algo muito maior, que esse amor é uma pessoa, e elas são transformadas por esse amor, elas conseguem controlar tudo, não só a língua, mas tudo. E a gente vê uma pessoa, a gente reconhece uma pessoa sábia, uma pessoa que tem sua identidade firmada no amor de Deus, quando ela escolhe muito bem as palavras ao falar sobre alguma coisa. A gente reconhece que ali existia uma metanoia, que ali aconteceu uma renovação da mente, né? Como fala o apóstolo Paulo: não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente.
para que saibam qual é a boa, verdadeira e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus é que sejamos filhos sábios, né? Filhos maduros, que controlam a sua língua pelo intermédio do Espírito Santo, que habita em nós. É verdade. E é uma coisa que também está escrita até lá na palavra, que é aquele que anda com sábio ainda será mais sábio ainda, né? Exatamente. Então, que a gente possa ser como esses sábios, como a nossa irmã Débora falou, que a gente possa a cada dia transparecer o amor de Cristo, que a gente possa ser renovado a cada vez pelo Espírito Santo. A gente sabe que é difícil no mundo de hoje, né? Com as dificuldades que a gente tem de uma pessoa tropeçar, você bater o seu dedo na quina da mesa e você já sair falando que você bateu o dedo na mesa. E você é uma pessoa pisar no seu pé e você... pisou no meu pé. Mas ao contrário da gente reclamar, a gente pode assim, me perdoa, irmão, por deixar o pé aí. Porque isso acaba fazendo com que aquela pessoa olhe assim e fale assim, nossa, o Van Col tem um negócio diferente. Em vez dele reclamar, ele me abençoou. Então, que a gente possa passar a ter esses olhos, né? Que a gente possa não somente falar o que a gente sente no nosso coração, mas a gente guarda ali e fala assim, Jesus, queima isso no meu coração. Eu acho que uma boa estratégia é a gente se perguntar assim, como você falou, vamos lá, eu tenho muita coisa no meu coração a respeito dessa pessoa nesse momento, mas vamos ver o que é que Deus tem no coração dele a respeito dessa pessoa. Vamos lá. E aí você se conecta em espírito. Imagina uma nuvem assim em cima da sua cabeça se conectando via Wi-Fi. Aquele momento. Ali, liga o Bluetooth aí com Deus aí, meu. Ajuda a drenar a energia negativa. E o sinal negativa. é forte, viu? E o sinal é sempre forte, viu? Dessa conexão aí. Está a uma oração de distância. Não, isso aí é tão forte assim que tem até aquele provérbio chinês, né? Eu acho que é chinês, que ele fala que há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás, né? A flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. E, assim, eu tenho certeza que você pode não ser bom de memória, mas eu tenho certeza que você lembra de alguma coisa que alguém te falou que te machucou muito. Da mesma forma que você também lembra de alguma palavra que alguém trouxe para você que marcou a sua vida. Sabe? Você pode não lembrar de coisas que acontecem, você pode, como eu falei, você pode não ser bom de memória. Eu não sou bom de memória, mas eu lembro de todas as vezes. Minha esposa tá rindo que ela sabe que é 100% verdade. Mas eu lembro. Já. Sabe a Dory? Então eu não lembro nem o que eu... Na verdade, eu conheço 2 Doris, Matheus e Larissa. Eu não lembro. Aproveitando, né? Que eu tomei café hoje de manhã. Aproveitando essa questão, o nosso estudo ele traz uma coisa que me marcou. Uma palavra que marcou no estudo foi que ele disse que quando nós possuímos o domínio próprio, nós revelamos a presença do Espírito Santo. Então, o domínio próprio é um fruto do Espírito. E quando nós colocamos esse fruto em prática, as pessoas que estão ao nosso redor, elas podem contemplar esse fruto na nossa vida. E isso é muito importante, né? Como o Matheus falou, algumas palavras que nós falamos, boas e ruins, jamais vão sair da mente da pessoa que está com a gente, da mente da pessoa que ouviu isso. E Débora também trouxe isso, né? Que nossa boca possa ser um canal de bênção na vida das pessoas. Isso é muito difícil, porque na maioria das vezes nós queremos ser justiça. Só que é a justiça conforme os nossos padrões. Então, se eu acho que alguém me injustiçou, que alguém pisou no meu pé e estava errado, aquela pessoa deveria ter visto o meu pé ali, eu me acho no direito de expor tudo aquilo que eu penso. E quantas vezes Jesus nos ensinou por ser manso, né? E a gente precisa pensar muito. Minha mãe sempre me ensinou isso, desde criança. Ela dizia, Larissa, escute muito e fale pouco, aonde você estiver, porque você sempre vai aprender. E todas as vezes que eu escutava alguma coisa que eu não gostava, eu ia falar com ela depois, mãe, isso que essa pessoa falou? Minha mãe dizia, minha filha, faça o seguinte, como a carne e tire as espinhas.
Então eu sempre aprendi na minha vida, desde criança, que a nossa boca ela precisa ser, primeiro, um canal de bênção. Segundo, eu não vou sair falando tudo que eu penso por aí, porque eu quero que as minhas palavras sejam pronunciadas com sabedoria, como diz lá em Provérbios, né? Que nós possamos buscar essa sabedoria todos os dias e com prudência. Então, quando a gente sai falando tudo que a gente pensa, geralmente a gente não refletiu sobre isso, né? A gente tá usando o nosso padrão, a nossa régua, o nosso mérito, e a gente não sabe o que aquela pessoa tá passando, o que ela tá vivendo naquele dia. Então, nós precisamos ter um olhar de amor, né? Eu lembrei muito do irmão Washington e dos testemunhos que ele já contou pra gente, porque ele é uma pessoa que realmente transpira isso, e isso é o que é. Ele revela o fruto do Espírito para nós. Então, que nós também possamos revelar esse fruto do Espírito em todos os lugares onde a gente esteja. Uma coisa que Larissa falou agora, né? Mateus falou, na verdade, e aí Larissa complementou. A respeito da memória, né? A gente tem em memória sempre coisas que as pessoas nos fizeram, né? E tudo mais. A gente sempre mantém isso. E às vezes, no nosso coração, a gente nutre tanta coisa, que chega um momento em que, na verdade, a nossa boca só revela aquilo que já estava sendo nutrido no coração, né? E é por isso que é tão importante a gente guardar o nosso coração em Deus, né? Como o Washington trouxe alguns provérbios, e esse é um dos que eu levo muito para a minha vida, né? Sobre todas as coisas que se devem guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. O nosso coração, ele impulsiona as nossas decisões, né? Então, a gente pode dizer que nós pensamos, analisamos, escolhemos com a nossa mente. Mas o que vai dar força, o que vai dar significado àquilo, né? Não necessariamente significado, mas que vai dar energia mesmo, impulsionar, dar paixão àquilo ao nosso coração. Então, é muito importante a gente saber escolher quais serão as nossas lutas referente a o que eu vou escolher entrar no meu coração, porque até isso é uma luta também. E até queria reforçar isso. Quando eu falei da mente de vocês como Dora, eu quis dizer que vocês só esquecem coisas ruins e lembram de coisas boas, entendeu? E segredos, podem me contar segredos, eu esqueço todos. É verdade. É 100% verdade. E outra coisa que Larissa falou e me fez pensar muito agora a gente tem dentro de nós um espírito, né? O Espírito Santo. E esse espírito, ele vai inclinar ou para a carne. Aliás, nós vamos ou inclinar para a carne ou para o espírito. E é nesse momento que, quando nós decidimos inclinar para um lado ou para o outro, nós também estamos decidindo inclinar ou para os frutos da carne ou para os frutos do espírito. Então, quando nós inclinamos para os nossos frutos da carne, é aquela nossa natureza pecaminosa, né? A natureza adâmica. Só vai sair dessa natureza o que é ruim. Somos natureza caída, né? Até que chegue aquele dia. E quando nós decidimos inclinar para o espírito, como nossa amiga falou, a gente está decidindo exercitar os frutos do espírito, inclusive o domínio próprio. Dentro desse contexto aqui, né, da língua. Então, nós sempre temos que analisar para onde nosso coração vai inclinar. Para os frutos da carne ou para os frutos do espírito? O que é que nosso coração decide impulsionar? Quais são as decisões que ele decide impulsionar hoje? Me inclinar para exercitar os frutos do espírito? Que é nas lutas, nas desavenças, que é nas adversidades da vida? Ou eu vou me inclinar para o fruto da carne, que são as facilidades, talvez assim, por assim dizer, né? Já juntando aí, eu queria propor uma coisa aqui. Queria propor uma coisa para quem está assistindo a gente também, que é o seguinte: eu tenho certeza absoluta que você conhece uma pessoa tóxica. Certeza que você conhece uma pessoa tóxica. 100% certeza. Encaminha esse vídeo para ela. Hã? Encaminha esse vídeo para ela. Então, não, também. Mas o que é que você vai fazer? Exercitando justamente esse fruto do espírito, você tá lembrando dessa pessoa aí agora que eu sei. Pronto, você vai pegar essa pessoa aí que tá vindo na sua mente e você vai orar por ela hoje. Porque geralmente a pessoa tóxica é aquela pessoa que a pessoa não consegue nem ficar perto, né? Porque é ruim, né? A pessoa
Qualquer coisa que a pessoa consegue encontrar a dificuldade na sua solução, né? E aquilo ali só mostra aquilo que está dentro da pessoa. A Bíblia ela fala sobre isso, como a gente falou aqui, leu aqui, que a boca fala o que cheio está o coração. Então, ore por essa pessoa, porque talvez não. Tudo que ela fala é reflexo do que está dentro dela. Eu acho que essa é a verdadeira religião, né, que Tiago fala. Eu acho que essa é a verdadeira religião, entendeu? Se você pegar uma situação dessa, porque, por exemplo, a gente ouve muito o que por aí? Uma coisa que a gente mais ouve aí. Ah, as pessoas tóxicas perto de você, se afaste delas, sabe? Deixa elas pra lá, deixa elas pra trás. Mas, ok, não deixe que elas influenciem você com o ambiente tóxico dela, mas ore por essa pessoa, entendeu? Interceda por essa pessoa. Talvez o que aquela pessoa tá mais precisando é de um abraço, porque a pessoa é tão amargurada na vida dela que ela não tem outra opção se não ser amargurar a vida das pessoas que estão ao redor dela, né? Tiago fala, né? A verdadeira religião é essa: visitar os órfãos e as viúvas em suas dificuldades. Às vezes a pessoa é órfã da presença de Deus. Às vezes a pessoa é órfã da identidade, né, de filho. Porque até que a gente seja encontrada por essa identidade, por este Deus, por este Pai, nós somos órfãos. Então, não só... eu faço até um adentro, né? Tiago fala, ele está falando provavelmente de pessoas também em dificuldades financeiras, né? Dificuldades sociais e tudo mais. Mas por que não também falar de pessoas que a gente a princípio julga externamente, mas que por dentro estão nesse espírito de orfandade, nesse espírito de solidão. E é verdade que isso que Débora acabou de falar, né? Muitas das vezes a gente julga a pessoa só pelo nosso olhar, né? Então a gente olha assim pra pessoa assim, esse cabo aí não presta não, viu? Não vou falar com ele não. E é isso que Deus não quer que a gente faça, né? Porque a gente acaba julgando pelo nosso olhar, mas muitas das vezes aquela pessoa ali, ela sabe fazer alguma coisa e que você precisa, que você tá ali necessitando, né? E a gente só pelo nosso olhar julgador, a gente fala assim, eu não vou falar com essa pessoa porque eu penso isso dela, que ela é assim, ela bota dificuldade em tudo. Mas é isso que Deus não quer que a gente faça, como está escrito aqui em Tiago 1,27. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Que a gente não possa deixar essa pessoa se corromper pelo mundo. Porque na palavra de Deus diz que a gente deve pregar o ID a toda criatura. A gente não deve deixar de falar com aquela pessoa só porque ela tem dificuldade em alguma coisa, né? Que a gente possa sempre estar ali junto com a pessoa. E a gente tem que controlar a nossa língua e nossos pensamentos também. Porque, como o Van Col acabou de falar aqui, a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de altivez, de angústia, de raiva por alguma pessoa, a gente vai acabar soltando palavras de baixo calão, falando de outras pessoas, que isso não se deve fazer, né? Porque em Cristo novas criaturas nós somos. Então, se o nosso coração está cheio de rancor por certas pessoas, a gente vai acabar soltando palavras ali, atingindo outra pessoa, que vão se confirmar através da pessoa. E muitas das vezes que acaba se confirmando na vida da pessoa, se confirma sobre nossas vidas também. Muitas das vezes quando a gente passa dificuldade, a gente acaba falando palavras, falando coisas sobre nossas vidas que no futuramente vão ali se tornar realidade, que a gente vai falar assim, poxa, aquilo que eu falei se tornou realidade na minha vida, né? O pecado, ele dá a luz pela boca, né? Como fala a palavra. Mas ele foi gerado em outro lugar. Nosso coração, ele já estava sendo gerado, já estava em crescimento. Quando ele sai, é porque ele está sendo, ele deu a luz, mas ele já tinha sido gerado há um tempinho, né? E é uma coisa que está escrita aqui também, as nossas palavras confirmam quem de fato é o Senhor do nosso coração. Agora, se a gente tem o nosso coração limpo, que a gente tem o nosso coração ali na palavra de Deus, cheio do favor de Deus, cheio da graça de Deus, nós acabamos soltando palavras para abençoar outras pessoas. E isso que Deus quer, que a nossa boca possa ser reflexo daquilo que está escrito na palavra, né? De pregar o ID, de chegar ali na pessoa ali, a gente vê, pô, aquele cara ali tá precisando de alguma palavra, Deus está tocando no meu coração para me falar com ele, eu vou lá falar com ele.
não se deixar tomar pelo nosso julgamento. Muitas das vezes a gente vai pensar assim, pô, esse cara aí, eu vou ter que falar com ele mesmo, será? Aí você vou dar um crédito, né? Mas a gente tem que ter essa certeza no nosso coração, a gente tem que ter essa certeza sobre nossa mente, porque a gente não pode, meus irmãos, a gente não pode deixar que o pecado venha tomar sobre nossas vidas, porque o sangue já foi derramado no Calvário, né? Como uns G6 online passados, né, a gente falou sobre o sacrifício de Cristo. O sangue já foi derramado sobre nossas vidas, sobre o pecado passado, o presente e o futuro. Então, que a gente possa sempre estar com esse domínio próprio aqui assim, ó. Amém. Eu vou fazer. Aí. Pô, Jesus, me ajuda aí, né? Porque é difícil, né? Muitas das vezes a gente vai pedir ajuda a Cristo, porque a nossa vida não é fácil. Deus já disse que a nossa vida não seria fácil na terra. A gente passaria por dificuldades, a gente passaria por angústias, né? Não é todo dia que a gente vai acordar na segunda-feira feliz, né? Um dia que a gente vai passar uma semana assim. Na minha vida não aconteceu, na minha semana não aconteceu nada, porque minha semana foi top, foi 100%, Cristo tá lá em cima, tal, não sei o que. Mas vai ter um dia que a nossa segunda-feira vai assim, poxa, tá tão xoxo. Então assim, a gente deve sempre manter a nossa adoração lá em cima, né? Mesmo quando a gente tá nas dificuldades, né? Que a gente possa controlar nossas línguas até quando a gente for reclamar das coisas que estão acontecendo, né? Porque Cristo diz que a gente tem que ser adorador tanto na tristeza como na alegria. Então a gente tem que manter aquilo sempre alto. A gente tem que sempre manter Deus sempre acima de todas as nossas coisas, sobre nossas vidas, né? Então, eu lembro que lá em casa, só pra gente fechar, né? Minha mãe, ela tinha meio que uma lista, vamos dizer assim, de palavras que não poderiam ser pronunciadas em casa, né? Palavras que eram, enfim, que não... como é que eu posso dizer? Ela falava que em casa tinha que ser um lugar proveniente de bênção. Tinha que ser um lugar onde tudo que seja feito, dito, fosse para abençoar a nossa família e nunca para amaldiçoar. Então tinha palavras que eram impronunciáveis lá em casa, né? Eu cresci nessa realidade e hoje eu olho para trás e acho muito interessante e muito prudente também a atitude que ela tomava de ser muito rígida nesse aspecto. Ela falava muito, repetia. Uma coisa que eu creio 100% é que as palavras, elas têm poder. Elas têm poder tanto para o bem como para o mal. Você pode abençoar, a sua boca ela pode abençoar, ela pode amaldiçoar alguém. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar, tem que ter muito cuidado de a gente falar algo no momento de raiva, de ira e acabar machucando, magoando. Isso não deve acontecer. A gente tem que evitar ao máximo. As nossas palavras, a nossa boca, a nossa língua tem que ser bênção para o próximo e consequentemente para nós mesmos, né? Eu acho importante a gente dizer uma coisa antes de a gente finalizar. Para terminar leve. Para terminar leve. Que, assim, o estudo traz e a gente tem consciência, né, de que nós fomos alcançados pela graça de Deus. Então, não há nada que a gente faça que vai ser suficiente para fazer com que nós merecêssemos a salvação, né? A salvação nos foi dada através do sacrifício de Jesus como um presente, né? Deus enviou Jesus para que ele morresse no nosso lugar e pagasse o preço dos nossos pecados. Isso é graça. Mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade de seguir os passos de Jesus, né? Ele nos deixou orientações, ele nos deixou o Espírito Santo e nós precisamos sim pagar o preço para sermos discípulos, né? Para sermos parecidos com ele. Não é fácil abrir mão da nossa natureza, mas nós precisamos pagar esse preço para que nós sejamos sim parecidos com ele. E isso essa mudança de caráter, de identidade, isso permitir que o Senhor nos aperfeiçoe. Não é fácil você mudar o seu vocabulário, que nem Mateus estava contando pra gente agora. É trabalhoso, às vezes até chato, né? Mas nós podemos sim mudar a nossa mente e ensinar os nossos filhos, como a mãe dele ensinou. E a gente pode pagar esse preço para a gente viver os princípios de Deus, né?
Amém, glória a Deus. Pra gente fechar aqui, gostaria de agradecer o nosso irmão Van Col por estar junto com a gente aqui, né, do GC Bethel, junto com a irmã Débora aqui também. Gostaria de agradecer também por estar compartilhando um pouco da palavra de Deus nessa noite, né, de segunda-feira. Agradecer também a Larissa, do GC Chosen, também por estar aqui também compartilhando a palavra de Deus. E agradecer também ao nosso maestro e tecladista Tingo, esse homem maravilhoso que acompanha a gente até aqui nessa noite. Amém? O homem é bom. Vamos orar pra gente encerrar esse momento, né? Então, que fique essa palavra no seu coração, que a cada dia possamos levar o evangelho sobre nossas vidas e que a gente não possa deixar a nossa carne transparecer sobre nossas vidas. Amém? Pai, graças te damos, Jesus, por este momento. Que o Senhor Deus possa vir, Pai, acompanhar cada vida, Pai, que está em casa assistindo neste momento. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa ter testificado, Senhor Deus, sobre a vida de cada um, Pai. Que nenhum pecado, Senhor Deus, possa vir tomar à tona, Senhor Deus, sobre a vida de cada um que está em casa assistindo agora, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por os meus irmãos, por estarem aqui neste momento, compartilhando um pouco da Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas, Pai, e há de fazer sobre a vida de cada um, Pai, que está tanto em casa, Pai, quanto está sobre este lugar aqui, Pai. É isso que te peço, te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o teu poder revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Deus poderoso, Deus poderoso, todo domínio a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Alegra-te sobre mim. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Alegra-te sobre mim. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor.